O que fez você desistir da candidatura no ano passado, para a próxima eleição? Fez eu desistir? Não, acontece o seguinte, na última eleição começou a haver um movimento, né? Partindo do movimento do pessoal da oposição, que era um movimento através do grupo do Ourico, entendeu? E que eu também participava algumas vezes de algumas conversas, mas então eles achavam do princípio que eu poderia ser o candidato ao Vasco da Gama, eu também achava que sim. Mas quando eu senti que o grupo que estava formatado queria participar, depois no processo de direção, diretivo, sem a minha livre espontânea escolha, eu desisti, cara. Eu não ia ficar preso, né? E como não vou ficar preso a nenhum compromisso com alguém que seja anti-assumir o Vasco, colocar fulano se criar naquele tipo de direção. Então foi um dos motivos que também não estava muito legal de saúde. E eu via a situação muito conturbada e já havia muitos pedidos, quer dizer, aquela pressão para exercer cargos. Eu resolvi desistir porque eu não quero me comprometer com ninguém o dia que eu for presidente do Vasco da Gama. E o que você acha que todos os vascaínos, a maioria, quando perguntam de um presidente, citam o seu nome? Porque, talvez pelo trabalho, pela minha trajetória de vida que eu tenho, né? E pelo tempo que eu tenho de Vasco da Gama, eu sou um grande benemérito, mas nunca participei de nenhuma direção do Vasco, até porque eu não concordava com a política que era apresentada do clube, porque as pessoas têm que saber separar. Todo mundo, que você tem um vínculo grande com o Rico, eu tenho com a pessoa física. Entendeu? Eu acho que não é o Vasco da Gama ou qualquer outra, ou o Unido da Tijuca, que não vai criar a situação de eu ficar inimigo das pessoas. Entendeu? Só que a amizade é uma coisa e trabalho é outra. Então o nome do consenso é porque, devido ao trabalho que a gente vem feito aqui no Unido da Tijuca, devido à minha vida, que tem uma trajetória muito longa, daquilo. E talvez as pessoas elas se lembrem de mim porque, além de tudo, pelo grande vascaíno que a gente é e pela vontade que a gente tem de ajudar o Vasco. Como você iria conciliar os dois trabalhos, na Unidos da Tijuca e no Vasco? Isso é uma situação um pouco complicada, mas acontece o seguinte, a Unidos da Tijuca também ela é uma escola que está bem estruturada, é uma escola que a gente é cercado de bons diretores, duas pessoas aqui que me ajudam. Então é uma coisa que talvez o Vasco até hoje não conseguisse fomentar. A gente não vai ter facilidade de colocar alguém na frente do Unido da Tijuca. Logicamente que eu não vou deixar de ser do Unido da Tijuca, eu não vou deixar de apoiar a escola, mas alguém, logicamente que seria difícil até no momento que o Vasco da Gama precisa de muito trabalho. Seria difícil conciliar as duas situações, mas a gente vê a gente tem quem toma conta do Unido da Tijuca. E essa situação financeira do Vasco, você acha que tem solução? A situação financeira cada vez é mais caótica. Uma coisa de um ano atrás eu falei que eu pagaria a dívida do Vasco num mandato, né? Quando ele falava que a dívida do Vasco era 200 e poucos milhões, 300 milhões. Agora, já segundo me consta, já está em 580 milhões. Né? Quando essa direção sair de lá, quanto é que vai ser a dívida? Aí, lógico, eu acho que a dívida não é impagável, mas o tempo que vai demorar a gente também não sabe, né? Tem que pegar, entrar dentro, porque aquilo é uma caixa preta. Na realidade nunca sabe quanto é que o Vasco deve, eles não são claros no tempo. Eles dão mais ou menos número, mas eu acho que não é difícil, até porque esse mandato dessa situação que está lá, ela sempre vem dizendo que daram uma situação maldita, um mandato maldito, como eles dizem, eu uso mais ou menos essas palavras. E vem se baseando desde do primeiro mandato dessa administração que está lá. Logicamente que a gente vê pelo lado que o Vasco não comprou ninguém, né, só vende, e não consegue formar nenhum jogador. E além de tudo não tem time, e a dívida vem aumentando. A gente também gostaria de saber o que eles estão fazendo com a receita que o Vasco recebe. Segundo a informação do balanço que eles apresentaram aí, no ano 2012, o Vasco recebeu 128 milhões, quer dizer, acho que eles têm que dar uma explicação. Por que eles fazem esse dinheiro? Se eles não conseguem pagar a dívida, não conseguem fazer um time de futebol, aonde está indo? para onde é que está indo esse recurso que o Vasco vai recebendo. Né? Então,
o Vasco deveria então ser mais qualificado na parte administrativa. É muito mais, muito mais. Infelizmente o Vasco tem dado não foi feliz na escolha do último presidente. Quer dizer, foi toda uma tentativa que eles conseguiram realmente fazer uma mudança no clube, tirar era o Eurico. Mas eu acho que o maior erro dele foi sustentar o segundo mandato do Roberto Dinamite, que não tem a mínima condição de administrador. Pode ser foi um grande atleta, foi um ídolo da juventude do Vasco, dessa nova juventude. O meu nunca foi, entendeu? Até porque eu conheci outros jogadores dentro do Vasco. Mas infelizmente não é praia dele, né? E a gente, eu me levo talvez mais a ser candidato, porque até agora os nomes que estão sendo aí apresentados aí, eles também não têm a mínima história da administração, não tem nada, quer dizer, mais uma vez nós vamos entrar no mesmo erro que entramos nas eleições passadas. Então, se aparecer um outro grande nome aí no Vasco aí, né? O Vasco tem grandes vascaínos, tem grandes homens de sucesso, bons administradores, eu até abro mão até da minha candidatura. Agora, do jeito que está aquela situação lá, vamos obrigar eu a ser candidato. E a base do Vasco, você acha que é uma solução para os problemas financeiros? Lógico, não é só do Vasco não, qualquer clube. Você tem que aprender tem que ter paciência, né? E tem que fazer um investimento grande na base e acabar com aquela corrupção que existe ali dentro. Não é possível um clube igual ao do Vasco da Gama, há anos que a gente não tira um grande atleta, um grande jogador. Então alguma coisa está errada, porque a minha origem, cara, e a minha fomentação desde jovem, desde criança, meu pai sempre me ensinou que primeiro a gente tem que plantar para depois colher. E além de tudo eu sou agricultor também, embora vocês não saibam. Eu mexo com agricultura e vinicultura lá em Portugal. E estou acostumado a semear para depois colher. Você tem que ter... E o Vasco tem que fazer um grande trabalho de base, logicamente que aquilo ali não é assim tão fácil como as pessoas pensam, porque aquilo ali está com uma série de vícios que já vem há muitos anos, né? Pessoas com interesse totalmente aquilo. Para mim, a coisa mais difícil que tem no Vasco hoje é administrar aquela área, que você vai mexer com uma série de interesses pessoais, pessoas que vivem daquilo. Então, quando você mexe com o interesse financeiro de pessoas, a coisa é complicada. Mas tem que tirar a primeira arrancada minha, se eu for um dia presidente do Vasco, é justamente mexer naquela parte ali, limpar quem tem que limpar e botar pessoas de confiança que tomem conta daquela garotada. Não é possível, cara. Os outros clubes não conseguem fazer e o Vasco não consegue realmente apresentar ninguém para passar para o time principal. E os candidatos, você acha que eles são do nível do Vasco para assumir a presidência? Posso nem dizer que os candidatos eu não tenho nível. São grandes vascaínos, a gente tem que respeitar eles, né? É bom que tenha essa juventude, alguns que são mais jovens, ter esse interesse, mas até agora eles não mostraram nada de... O Vasco eles não podem, é um clube muito grande, o Vasco tem uma receita, às vezes maior do que qualquer, às vezes, cidade do interior. Então não é simplesmente só o... Tipo, tem que ter alguma experiência administrativa, entendeu? Tem que ter... E além de tudo, tem que ter credibilidade, né? Então eu não estou dizendo que eles não terão capacidade, no momento não. No momento eles têm que andar mais um pouco e mostrar realmente aquilo. Eu acho que vai ser de uma pessoa mais centrada, alguma pessoa que já mostrou alguma capacidade administrativa. Senão a gente pode cair no mesmo erro que caímos agora anteriormente. E sobre essa notícia que saiu sobre a possível venda da sede do Calabouço, o que você acha? Eu acho aí que seria o fim, cara. Eu acho que nós, no Vascaíno, jamais a gente pode aceitar uma coisa dessa. Porque eu vejo o Calabouço como uma menina dos olhos do Vasco da Gama, entendeu? Aquilo é mal explorado, entendeu? É mal administrado, mas aquilo ali é um filé mignon, uma coisa que pode gerar muito recurso para o Vasco da Gama. Fazer um bom trabalho social ali, um bom trabalho de divulgação. O Unido da Tijuca vive disso, cara, e não tem as mesmas instalações que tem o Vasco da Gama. Então falta um trabalho ali, cara, um trabalho sério. Agora, seria um desastre vender o Calabouço. A gente jamais pode, a gente tem que se impor e não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum. Então você acha que o Vasco não pode só depender do futebol, tem que atacar outras linhas para
conseguir novos torcedores, Lógico, mais o prestígio? Vasco não pode só viver do futebol. O Vasco é um clube que move dezenas e centenas de milhares de pessoas, cara. Tem que explorar essa marca, tem que explorar, porque os grandes clubes hoje não vivem só do futebol. Nós temos exemplo na Espanha, temos exemplo até aqui no Brasil, mas mais na Inglaterra, mais na Itália, mais na Espanha. O próprio Barcelona, o próprio Real Madrid e outros clubes, eles têm o próprio Porto em Portugal, o próprio Benfica, eles têm uma receita muito grande extra futebol, cara. Não pode pensar só no futebol. O futebol, lógico, que é o carro-chefe, mas tem que arrumar meio de arrumar dinheiro para dentro do clube para ajudar a sustentar os funcionários que tem lá, aqueles empregados todos. A situação da piscina também, que vergonha. A piscina é lamentável, cara, entendeu? Eu ouvi falar que eles estão jogando a culpa em cima do novo do antigo vice-presidente de futebol, que era o Fred, que foi ele que quebrou. Eu não aceito isso, porque o Vasco é um clube muito grande, tem, como eu acabei de dizer, tem milhões de apaixonados, milhões de torcida enorme, mas infelizmente o patrimônio do Vasco é muito pequeno, ele está num ciclo de 8, 10 quilômetros. Então, se amanhã um diretor meu aqui da escola, um vice-presidente dizer para mim que vai quebrar a minha quadra, vai fazer uma reforma, eu tenho que trazer meu conhecimento e eu vou querer saber com que recurso ele vai fazer aquilo. Não é quebrar e depois não construir. Então, pô, o Vasco a sede do Vasco está a 10 quilômetros quer dizer, o escritório onde é que fica o presidente do Vasco, ele vê a piscina lá do clube, dá para ele ver do escritório dele. Aqui é do Calabouço, está a 4 ou 5 quilômetros de São Januário. A sede náutica está a 8 ou 10 quilômetros. Quer dizer, é uma coisa que ele tem que passar todo dia e ver como é que aquilo está andando. Pô. Não é as pessoas chegarem e dizer, não, vamos fazer isso. Não. O clube tem presidente para quê? Então não tem que jogar a culpa em cima de vice-presidente ou em cima de diretor. A responsabilidade é totalmente do presidente, até porque o regime do Vasco é presidencialista. Uhum. O Vasco sempre disse que a culpa disso tudo era do Eurico, que ele deixou uma herança maldita. Mas o Dinamite também está deixando uma herança maldita. Eu acho que realmente o Vasco era bem desde o ano 2000 para cá, 2002. Mas isso aí eles sabiam. Se eu for presidente do Vasco, eu vou mostrar situações a todos os associados do Vasco, à altura que eu tiver essa situação. Porque a gente só sabe dessa situação depois está lá dentro. Depois de assumir é que a gente vai ver realmente a dificuldade, o que o Vasco realmente der. Agora, não é para julgar isso aí toda hora, né? Porque a gente tem que partir para uma situação nova, cara. A gente vai viver sempre do passado, quer dizer. Eu sei que eles não herdaram um clube com caixa, não tinha uma... Mas isso aí já chega de desculpa, cara. O único título que eles conseguiram é colocar o Vasco na segunda divisão e depois ser campeão da segunda divisão. O Vasco hoje, infelizmente, fica atrás dos jogadores da terceira divisão, da quarta, quer dizer. Então, eles têm que parar com esse negócio de herança maldita. Mas que já chega, né? A gente não vai ver a vida toda, o passado sempre dizendo que é herança maldita. Qual seria a área do Vasco que você, quando se assumisse a presidência, tomaria de frente? Seria à frente da sua administração? Não entendi bem a pergunta. Como é que é? Qual a área do Vasco seria à frente da sua, que você teria mais... Você teria mais atenção? Em geral, cara, eu quero que for dentro do Vasco, eu tenho que tomar conta de tudo. Logicamente que o futebol é o carro-chefe. Né? A gente sabe que tem vascaínos que nunca tiveram nem o prazer, nunca tiveram a facilidade de vida à distância de conhecer São Januário, mas conhecem o clube do time do Vasco da Gama. Então, o Vasco da Gama é um clube de futebol. Né? Então, o futebol e o Remo jamais pode ser esquecido, porque o Remo foi a fundação do Vasco da Gama. Toda a origem do Vasco da Gama foi o Remo. Mas o futebol é o carro-chefe. Você nunca pode perder a atenção do futebol, porque é o que move a paixão do povo, cara. E, como digo, a grande maioria não conhece, nem São Januário, nem conhece o Calabouço. Então, o futebol é o principal. O Vasco tem que viver de vitória. O que pode dar vitória é o futebol. Uhum. A atual administração do Vasco sempre fala em patrocínio, que não consegue. Mas você acha que o patrocínio só tem... Alguém só vai querer investir no Vasco quando a administração tiver
Para onde vai o seu dinheiro? É lógico, ninguém joga dinheiro pela janela, cara. O pessoal quer colocar a sua empresa numa coisa que tem credibilidade. E essa turma que está lá, infelizmente, não tem. Eles quando nós assumimos o Vasco, eles falaram que tinha uma fila lá de pessoas para querer patrocinar. Até agora essa fila andou e não entrou ninguém. Eu já não vendo essa. Eu vou procurar. Eu tenho a certeza que como a gente consegue aqui para a Unida da Tijuca, vai conseguir para o Vasco da Gama. Hoje a Unida da Tijuca é uma escola patrocinada com parceiros que investem aqui todo ano. Porque acreditam no nosso trabalho e acreditam que o dinheiro vai ser colocado naquele trabalho que o patrocinador colocou. E sobre os clássicos em São Januário? Você acha isso? O que você acha? Os clássicos? Sei lá. Os clássicos tem que ser em São Januário, cara. Eu acho que se os outros não têm clube, o problema é dele. Eu vou brigar toda a vida para que o jogo aconteça em São Januário. Entendeu? Isso aí não vai ter. Se não vai ter. Se não tem essa polícia não der segurança, então joga sem torcida, cara. Mas vai ter que ser em São Januário. Né? Então eu não admitiria nunca, ainda mais nessa fase que eles passaram aí, que não tinha Engenhão, que não tinha Maracanã, eu não aceitar fazer os jogos em São Januário. Eu acho que aí há outros interesses, não sei, é complicado. Mas que eu ia brigar para os jogos sem São Januário, eu ia, porque agora nós vemos, mesmo lá em São Paulo, o Santos faz, agora mesmo vai fazer uma decisão aí que vai ter a final vai ser lá no campo do Santos. Eu conheço o meu campo do Santos, não tem 50% das condições que tem em São Januário. Será que estamos vivendo no outro Brasil? Então, eu acho que a diretoria que é fraca e não se impõe a esse respeito. Ou existem outros interesses que eu também não sei, não conheço. Você manteria a comissão técnica atual com Renê, Autuori e Gomes? Eu não. O Autuori eu não tenho nem o que falar dele. Entendeu? Embora ele esteja afastado do futebol aqui do Rio há muitos anos, mas eu acho que é até um bom nome. Agora, Renê Simões é meu camarada, mas não manteria. A partir do momento que eu vi uma entrevista dele na semana passada, ele dizia que o Vasco era, falando do Vasco, tal, que o Vasco era a quarta força, né? Jamais eu trabalharia comigo. O meu clube é a primeira força. Eu jamais vou colocar um profissional que trabalha comigo que diga que o meu clube, que o meu time é a quarta força. Que é isso? Na memória seria despedido. E um recado aí para toda a torcida do Vasco que quer você como presidente? O meu recado, eu agradeço esse carinho que eu realmente eu sou cobrado na rua. Em todo lugar que eu passo, as pessoas nem me ligam mais ao Vasco da Gama que hoje é o Unida da Tijuca. Eu não me pergunto pelo Unida da Tijuca, eu me pergunto pelo Vasco da Gama. O que é que será do Vasco da Gama? Eu agradeço esse carinho e eu repito aquilo que eu falei para você nessa entrevista inicial. Se não aparecer nenhum candidato que eu diga assim, eu apoio esse aí, eu serei candidato. Espero que esse carinho que a torcida me retribua e eu farei tudo para não deixar decepcionado.